doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sustentação Oral, o nosso bate-papo semanal da OAB Juiz de Fora. E ao meu lado, meu grande amigo, professor e advogado, doutor Rodrigo Campanati. Rodrigo. Como sempre, só tenho a agradecer a presença de ladear você, doutor Daniel Dori, e a vocês que acompanham esse episódio. Peço que se inscrevam, compartilhem, comentem, tragam sugestões, ainda mais porque hoje com certeza vai ser um daqueles episódios que gerará grande interesse, porque o Sustentação Oral é uma forma de comunicação institucional da OAB Juiz de Fora com a sociedade. E nada melhor do que trazer assuntos instigantes. Hoje eu recebo aqui uma pessoa que eu admiro há alguns anos. Eu sou, não vou falar bem mais velho que ele não, mas eu tenho um pouco mais de idade e eu acompanho a proficiência, eu acompanho o quanto ele gera admiração na atividade da advocacia, sobretudo no campo do direito penal. Então, eu recebo hoje, com muito orgulho, com muito prazer, o presidente da Comissão de Assuntos Prisionais, o doutor Luiz Eduardo. Doutor, saiba que essa aqui será a primeira de muitas, entrevistas, bate-papos, porque o assunto que você vai trazer é um assunto que ataca muitas famílias e ataca a própria sociedade como um todo. Então, seja muito bem-vindo. E eu queria também aqui dizer que eu fico muito feliz por receber uma jovem criminalista, doutora Thaís. Ela é membro da Comissão de Assuntos Prisionais e eu tenho certeza que vocês verão como que uma mulher protagonista, que não é apenas empoderada, ela sabe utilizar o poder que ela tem, e que apresenta vários projetos e que, junto com a OAB Juiz de Fora, tem feito a diferença na vida de várias pessoas. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Rodrigo, eu estendo minhas boas-vindas aos convidados, falando que hoje nós vamos falar especificamente sobre o trabalho da Comissão de Direito Penal e Assuntos Prisionais, como ela atua de forma a trazer visibilidade, conhecimento e, muitas vezes, até facilitando um pouco a vida tão penosa de quem está encarcerado, né? Mas a gente sempre começa querendo saber um pouco do profissional, da pessoa, de quem já foi um dia um estudante, como se tornou advogado e como veio trabalhar nessa comissão voluntariamente na OAB Juiz de Fora. Conta um pouco da sua história para a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui hoje, poder representar a Comissão de Assuntos de Direito Prisional, de Direito Penal da OAB. Agradecer as palavras do Dr. Rodrigo. É uma recíproca verdadeira. Tem uma diferença pequena aí de idade. Assim que eu comecei a advogar, o Dr. Rodrigo já estava na luta dos direitos aí. Assim, é um prazer estar aqui hoje. E o início da carreira, né? Entrei no direito, meio que caí de paraquedas. Na verdade, não era a primeira opção, mas meu avô materno foi delegado no Mato Grosso. Tem uma história muito bacana de vida. Então, assim, ao longo da faculdade, eu fui absorvendo aquilo ali, me tornei advogado criminalista. Sempre, são quase 18 anos aí já advogando. Então, está no sangue hoje. Eu falo que não me vejo na área do direito fazendo algo diferente da advocacia criminal. Então, é bastante legal, interessante essa busca, esse embate diário que a gente tem dentro do Poder Judiciário. E a comissão entrou na minha vida uns 4, 5 anos atrás. Assim como a doutora Thaís, eu entrei como membro da comissão. E logo com o doutor Leandro Souza, né? Um amigo também muito próximo. E assim, quando houve a mudança da gestão, me convidaram, convite do Leandro, convite do próprio presidente, do Alexandre, do Giovanni. Então, assumi a presidência, né? Estou como presidente, aí já são 3 anos, né, Thaís? Sim, 3 anos. A gente está na presidência e tem uma sorte muito grande de ter pessoas dentro da comissão que vêm me ajudando nisso. Porque eu falo que a comissão não é o presidente, né? A comissão é nossa, assim. Eu estou ali como presidente e falo que, se não fosse boa parte desses membros, eu acho que o trabalho da comissão
teria sido tão exitoso, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontrou nesses últimos 3 anos, né? Nós tivemos vários problemas dentro do sistema prisional que veio dificultando o nosso trabalho, mas a gente vai com força aí. Thaís, antes da gente entrar no tema específico e nesses desafios e todas as conquistas que vocês trilharam durante esse período, fala um pouco de você, como advogado, o que é de coisa de família, você é a primeira da família, como é que é a sua história, né, nessa aventura que é o direito? Não era um sonho inicial que eu tinha também de fazer direito como doutor, não era algo que eu imaginava, mas quando eu pensei no curso de direito, foi realmente uma ideia que veio quando eu fui fazer a faculdade, de que seria um curso ideal para que eu buscasse os meus objetivos, que a função social já era algo que eu tinha em mente já desde a adolescência. Enfim, desde o primeiro período eu me interagi muito em relação ao direito, sempre fiz estágios, então eu fui muito engajada nesse sentido, os estágios me ajudaram muito em órgãos públicos, e aí me tornando advogada já no 10º período, eu já procurei as comissões para atuar, colocar em prática tudo isso que eu já almejava na faculdade, porque dentro da prática jurídica a gente já tem um contato com o social, com o direito, e era algo já que eu buscava. Então, a Comissão de Sistema Prisional foi a primeira que eu ingressei. Foi uma comissão também que sempre foi muito engajada nesses projetos, já com o Dr. Leandro, e comecei a participar, junto com mais 4 meninas, fizemos um projeto, Libertando Olhares, e aí começamos a atuar de fato dentro disso. Mas a OAB também tem grande parte, que a OAB sempre apoiou também a nossa comissão. Eu acho que é uma das comissões mais ativas em resposta à sociedade. A gente sempre teve um retorno, tanto para os advogados quanto para os próprios presidiários, né, arrecadando materiais, tendo esse contato direto com o sistema prisional, que a gente sabe que é uma administração pública, né, que ainda precisa de muitos reparos, precisa ainda de muito cuidado, e eu acho que a comissão dentro disso foi fazendo o seu papel, e nós como membros também, eu sou membro da Comissão da Mulher, e sempre procurando ajudar e auxiliando de forma efetiva, porque esse é o nosso papel na sociedade. E você citou Libertando Olhares, que é o nome do projeto, certo? Correto. Então, aproveita que já tocou no assunto e fala o que é esse projeto, quando ele começou, como é que ele atua. Fala um pouco mais pra gente. Esse projeto iniciou comigo e mais 3 advogadas, que foi a Lorena, posso estar, ela é secretária da comissão, inclusive. A Carolina, hoje ela é policial civil, ela não é mais advogada. E ela é a Mariana, que hoje é professora de Direito, ela fez mestrado, professora universitária. Nós começamos com um projeto de realmente... Foi na época que inaugurou o sistema prisional feminino, né? O presídio feminino. E nós até fomos lá com o Dr. Evaldo, que até então era o juiz da execução, nós inauguramos o presídio feminino. E já era uma necessidade muito imediata na época, porque nessa época elas já não tinham os próprios insumos de higiene, esses itens. Então, nós fizemos uma arrecadação, nós também fomos até lá, levamos psicólogos, já teve danças, professores, enfim, nós já iniciamos ativamente nesse sentido, de trazer itens básicos para o sistema penitenciário feminino, no caso está dentro do PEJEC, e porque nós vimos que havia essa necessidade maior. Antes elas ficavam um pavilhão à parte, que era o pavilhão 4, né, da Ari Osvaldo, nós visitamos também esse pavilhão na época. Então, foram muitas demandas que foram vindo. Nós fizemos amizade até com as diretoras na época, que era a Lucinda, e ela, como psicóloga, ela tinha uma sensibilidade quanto a isso. E nós conseguimos já, eu acho que, ingressar esse presídio feminino, com a ajuda, lógico, né, do sistema prisional, da OAB, tornar efetivo essa administração dentro do PEJEC. Um pouco mais de humanização. A relação entre, e aí é importante destacar, entre OAB e sistema prisional, sempre foi muito boa nesse sentido, né? Porque a unidade, por diversas vezes, trazia as necessidades, sim, né, dos acautelados que ali se encontravam, e a gente tentava, de certa forma, fazer várias campanhas de arrecadação, presto-barba, absorvente, ventilador. Então, assim, era algo que a gente fazia no âmbito da advocacia aqui da comarca, como às vezes a gente também ficava dentro da própria comissão e a gente rateava esses custos para tentar prover isso para os acautelados. E verdade. aí, as meninas, né, da comissão sempre tiveram essa atuação muito forte.
né, com esse projeto. Depois nós tivemos outros projetos, além de projetos que nós fizemos também voltados para a própria advocacia criminal, né, que a gente trazia palestrante, debate dentro da comissão uma vez por mês, para que a gente pudesse trazer conhecimento e estar qualificando ainda mais a advocacia da região. Esse tipo de atividade das comissões, elas são muito importantes. A Comissão de Marketing e Empreendedorismo, ela tem esse propósito de dar a visibilidade, né? É uma comissão que foi criada justamente para o advogado e para as comissões. Não é uma comissão, diferentemente de vocês, que atende a sociedade como um todo. A nossa é um atendimento indireto, entendeu? Então, é ensinar o advogado a empreender, é ensinar o advogado um marketing de conteúdos saudável, que é o que a gente está fazendo aqui agora. E eu acho importante a gente levar esse tipo de informação. E sobre a fala da doutora Thaís, eu tenho aqui um depoimento pessoal. Eu, há alguns anos, e o Daniel sabe disso, e é um projeto que a gente tem, provavelmente ano que vem a gente vai botar em prática, eu já vi muita coisa no direito penal, eu já fui, eu fui responsável por fiscalizar penas alternativas, isso muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Eu trabalhava na SEAPA, era funcionário lá da SEAPA, e muitas coisas eu vi, eu presenciei. Só que, nos últimos anos, eu saí muito comovido quando eu fui no anexo. O anexo é onde ficam as presas, né? Eu lembro quando eu estava construindo aquele anexo, ele não era para ser uma modalidade do presídio para encarceramento. Sistema celular, não. Era para ser uma fábrica. Inclusive, quando eu fui lá, eu levei um empresário, o diretor, à época, mostrou e falou como que seria. Bom, mas acabou que precisava alocar essas mulheres presas em alguns lugares e colocaram elas lá. E há uns meses atrás, tem algum tempo, mas não chega a ano não, eu saí muito comovido. Por quê? Porque numa das entrevistas, uma presa, e aí tem a ver com a sua fala, ela especificamente virou para mim e falou que de todos que estão lá dentro, todas que estão lá dentro, a única que recebe visita íntima era ela. Hoje não sei se mudou, mas na época era ela. Nenhuma outra tinha. E quando eu saí, né, coincidentemente, era dia que entrega a sacola e tal, e na época ainda consegui entrar uma ou outra para pernoitar, né, por causa da visita íntima, porque isso muda também, né, na época, salvo engano, 12 horas ou 24 horas, mas a pessoa ficava lá um período de 6 horas e tal. E eu me recordo que quando eu estava passando, né, já lá de fora, a gente vê isso direto, só tinha mulheres, não tinha um homem. E aí eu pensei na situação dessas meninas, né? A grande maioria, na grande maioria, está presa por causa de tráfico. Uhum. A grande maioria está presa por causa do companheiro, normalmente, né? Que a induz, ou a instiga, ou leva ela para aquele mundo, ou quando ela não tem nada a ver, ela está dentro da casa, está usufruindo, e aí vai na leva, né? E isso me incomodou. Vocês, especificamente, da comissão e, sobretudo, as mulheres advogadas, têm algum projeto para tentar alguma coisa relativa, pelo menos na nossa região aqui? Eu sei que tem um problema, cada um tem o seu advogado e tal, mas prestar alguma forma de assistência jurídica mesmo a essas mulheres, porque eu fiquei muito comovido, sabe? É um duplo abandono, né? Sim. Isso é até um ponto muito interessante, porque nós, como membros da comissão, não podemos prestar assessoria jurídica. E dentro dos eventos, todas as vezes que nós vamos até lá, o último, inclusive, foi no Dia das Mães, que nós arrecadamos, né, essa quantidade de lâminas, enfim. Elas
precisam ansiosamente, inclusive tem muitas presas aqui de outras cidades, outros estados, até do Rio de Janeiro, e a gente fica limitado a isso. Então, hoje não teríamos um projeto consolidado, por quê? Isso tem a ver com a questão da ética profissional, porque nós estamos ali com um papel de auxiliar o meio social, né? Delas serem notadas, a verdade é essa. Mas o apoio jurídico é algo importante, é algo que nós já identificamos, é uma necessidade ter esse atendimento, né? Mas aí nós teríamos que fazer Convênios. Com faculdades, com a Defensoria Pública. Sim, e também Exatamente. teríamos, né, a permissão da OAB no sentido da ética profissional. Porque é algo que nós evitamos exatamente isso, justamente para não se utilizar a comissão como meio de captação de clientes. Sim. Né? Então, a gente sempre, quando a gente tem as reuniões e tem novos membros, a gente destaca isso. Porque você tem contato direto com acautelado ou acautelado. Né? Então, assim, a gente não pode utilizar a OAB para esse tipo de trabalho. Então, é uma linha muito tênue entre essa ajuda e a captação. Então, a gente evita por conta disso. Só para poder, assim, elucidar até a minha pergunta, porque, na verdade, o que eu queria perguntar talvez não tenha deixado muito claro, é a importância que essa comissão tem, não só como meio de conversa com o sistema prisional da OAB, mas também das presas com a administração. O que eu queria, na questão dessa assessoria jurídica e tal, era até que ponto vocês não conseguem conversar com o Ministério Público, que é o fiscal da lei, e com o juiz das execuções, para fins de quê? De implantar uma política efetiva de assistência jurídica. É mais na questão de influenciar positivamente. De interlocução, de falar. Mas esse tipo de trabalho, salvo engano, acho que foi ano passado, um ano e meio atrás, inclusive com a ajuda da Comissão Estadual de Assuntos Prisionais, da OAB, nós fizemos esse tipo de papel. Do acautelado com a direção e apontando aonde estavam os erros. Tanto é que, à época, uma das fiscalizações foi dentro da empresa que prestava alimentação, foram verificados inúmeras irregularidades e, diante daquela fiscalização, inclusive, o contrato foi encerrado com aquela empresa, porque, assim, eram situações assim, absurdas que foram verificadas por essa comissão. E aí foi feito, né? Nós entramos, membros da comissão, dentro dos pavilhões, ia conversando cela a cela com os presos que estavam ali para identificar o que está precisando aqui dentro. Sistema saúde, não tem. Aí o pessoal usa, né? Eles falam CATUC, que é o bilhete que eles encaminham para a direção para ter o atendimento. Eu preciso do atendimento de saúde, jurídico. Então, a gente foi arrecadando aquilo tudo e a gente foi repassando para a direção. Esse relatório embasou diversos ofícios para vários órgãos, inclusive o Ministério Público, o próprio juízo da execução, para tomar conhecimento da realidade do nosso sistema prisional de Juiz de Fora. E nessa questão que a gente está falando, né, primeiramente, antes de entrar na parte da lida dos advogados com o sistema prisional, quando a gente está falando em relação à humanização do encarceramento, vocês veem assim, primeiro ponto, entre os encarcerados homens e as mulheres, se os desafios de tornar esse ambiente um pouco mais saudável e que ele cumpra exatamente só a pena que ele tem para cumprir, que ele não seja submetido a situações degradantes que não seriam o objetivo da pena. Vocês veem mais problemas em relação aos homens ou em relação às mulheres. E outro ponto também, não sei se vocês ainda fazem ou já fizeram, algum tipo de trabalho em relação ao próprio comportamento do acautelado, porque o problema pode não ser, pode vir da administração ou do ambiente ou do próprio presídio, mas com certeza eles contribuem de certa forma para a situação ficar melhor ou pior. Nesse sentido, assim, entre o presídio feminino e o presídio masculino, qual teria mais problemas e como fazer com que os acautelados colaborem também para essa situação ficar um pouco melhor? Difícil. Falar entre qual é o
melhor, ou qual é o pior, ou menos pior. Menos pior, acho que seria né? a palavra. Eu acho difícil, né? Acho que cada contexto tem sua peculiaridade. Então, o que a gente vê, os comentários, assim, o sistema prisional masculino é melhor de lidar. Acho que existem mais regras, eles se respeitam mais. O presídio feminino já é um pouco mais complicado. A lida entre as mulheres, né? Isso é um relato que a gente sempre escuta. Isso é contra-intuitivo, porque assim, eu não atuo criminal, eu não sou um criminalista. Acho que sou o único da mesa. Então, assim, vou representar o papel do povo leigo em geral aqui. Porque o que a gente pensa que no presídio feminino seria muito mais organizado, muito mais uma convivência muito mais pacífica, e já no presídio masculino seria, você pensa em violência, pensa em bagunça, sujeira e tudo de ruim que você acaba vendo muitas vezes pela mídia, né? E pelo que você está falando, não é bem assim. Em relação ao trato do dia a dia a respeito de regras de convivência, o que a gente ouve é isso. O feminino é muito mais difícil de lidar entre elas, né? Em relação ao advogado com o cliente, aí é indiferente, a mesma coisa sempre. Mas a gente tem essa dificuldade. Esse reflexo você vê de que muito fala de violência em unidades prisionais masculinas. Nós tivemos um período difícil aqui em Juiz de Fora, com vários óbitos dentro da unidade prisional, né? E aí todos masculinos, salvo engano, não me recordo de nenhum caso feminino, entendeu? Mas aí é muito atrelado também, e aí, assim, é um tema até muito, muito sensível, que era a discussão da existência ou não de facções criminosas, né? Que gerou esse problema dentro do sistema prisional, que também foi gerado por conta de uma infelicidade que o Ceresp veio a fechar, que era a porta de entrada da nossa comarca. E aí tudo foi encaminhado para a penitenciária de Oswaldo Campos Pires. E ali misturou sentenciado, que é o acautelado já condenado, com provisório. E é um regime totalmente diferente. Totalmente diferente, inclusive de comportamento. Porque o sentenciado, ele já está acostumado com o sistema prisional. Às vezes o provisório é a primeira vez que ele está ali. Então gerava um embate muito grande de comportamento mesmo, né? E aí, mais esse assunto que veio à tona nos últimos anos, que é a facção criminosa. A comissão acho que atua como um reflexo também do trabalho, o sistema prisional acaba refletindo na questão dos presos. O feminino, por exemplo, os projetos, eles são são maiores dentro do sistema prisional feminino para acalmar os ânimos e trazer um resultado até mais tranquilo no efetivo do sistema prisional, dos agentes penitenciários. Então, nós estando lá, né, nós fazendo esse projeto de arrecadação, tudo isso, acalma os ânimos, a direção fala para a gente que sempre quando nós vamos lá é um retorno muito positivo em relação a isso. Mas, deixar bem claro que a comissão não faz apenas só esses trabalhos a nível social. Nós também estamos lá dentro, arrecadamos vários itens, né? Cadeiras, há pouco tempo, ventiladores. Nós conversamos sempre com a direção para que o advogado chegue lá. A gente está tendo até poucas reclamações, né? Estamos tendo, a não ser a demora, às vezes, no atendimento, mas não só os presos, mas todos os advogados, eles são abrangidos. Por isso, nós fomos também em Belo Horizonte, em uma audiência pública, que foi quando o doutor mencionou sobre as mortes dentro do sistema prisional. E lá foram representantes do Conselho da Comunidade, alguns familiares. Então, a comissão ela é ampla no sentido de tentar suprir algumas lacunas dentro do sistema prisional, né? Para concluir nessa minha pergunta, aproveitando que o Dr. Rodrigo falou, fazendo um mix das nossas ideias, sobre esse duplo abandono. Pelo que vocês me passaram, existe muito mais carência no presídio feminino, carência de materiais. Isso porque talvez seja um reflexo do que ele disse em relação que as filas só tinham mulheres visitando homens. Então, elas, além de serem abandonadas muitas vezes pelos companheiros, elas também não têm quem leve esses insumos para elas. Então, elas vivem essa carência, não só afetiva, mas também de coisas para o dia a dia. Então, a atuação ela é muito mais necessária no presídio feminino, seria isso? Sim, muito mais, até porque a maioria tem filhos, possuem filhos. Nós fizemos até o projeto no Dia das Mães e nós vimos que é um sofrimento contínuo delas deixarem os filhos
em casa. E quem fica com os filhos, geralmente, são as mães ou alguns familiares. Então, às vezes, eles não podem ir até o sistema prisional para fazer a visita, desculpe, porque está com filhos, está ocupado, às vezes já são pessoas idosas. Agora, em relação ao masculino, já é diferente, né? As mulheres comparecem mesmo, as visitas, elas são bem mais frequentes do que o feminino. Feminino são poucas. Eu também advogo, lógico, né, nas duas áreas, no feminino e masculino, e eu vejo que o lado feminino, quando realmente eles não podem visitar, não vem, eles não têm ninguém, são poucas pessoas, e eles têm que contar mesmo com o Estado, com o advogado, a defensoria pública. Com a comissão, né? Também. Mais alguém para ajudar, né? Sim. E aí é importante destacar o que a Thaís falou, porque esse auxílio que é feito, além da Comissão de Assuntos Prisionais, a gente tem que destacar também o trabalho da Comissão de Direitos Humanos, da OAB de Juiz de Fora. Sim, muito né? importante. Sim. Porque eles também auxiliam bastante, né? Eu citei essa reunião, essa fiscalização que nós fizemos há um ano e meio atrás, salvo engano, depois disso eles já fizeram mais 2, né? E veio Comissão Estadual dos Direitos Humanos em Juiz de Fora também. Então, assim, é um trabalho contínuo e união de forças, né? Então, não é só os assuntos prisionais que está nesse embate, nessa tentativa de melhorar um pouco mais essa questão do descaso mesmo, que a gente verifica. E não é uma realidade só de Juiz de Fora, é uma realidade nacional. Né? Com certeza tem lugares que a situação deve ser bem pior do que aqui. Né? Sim. Eu costumo, há muitos anos atrás, eu especificamente, né, quando ainda acadêmico, meu projeto de conclusão de curso, até o tema que eu escolhi foi o sistema prisional. Né? Faz aquela análise mais histórica e tal, e eu lembro, só eu e o meu professor, na época, né, o meu orientador, que a gente tem esse material meu, porque acabou que eu nem publiquei, poderia ter publicado. E eu dei um título que eu achei que interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu botei o título Polifemo e Túmulo de Almas Vivas, uma análise crítica ao sistema prisional e punitivo na cidade de Juiz de Fora. Quem que é Polifemo? Na história de Odisseu, né, no retorno, depois da Guerra de Troia, Ulisses, ou Odisseu, o mesmo nome a mesma pessoa com nomes diferentes, né, grego e latino, ele para numa ilha, ele encontra uma caverna, ele come a comida que estava lá e tal, e nisso chega o dono da caverna, que era um cíclope, né, que tem um olho só. E o cíclope aprisiona, né, Ulisses e os seus guerreiros dentro da caverna, e ele vai, um a um, comendo aquelas pessoas. Né? E quem estava ali dentro, o único sonho que ele tinha, a única esperança que ele tinha, a única pretensão que ele tinha de vida era sair daquele lugar. É mais ou menos o que a gente vê, né? O Estado, o Leviatã, na verdade é um grande polifemo, ele só tem um olhar de punição, de enclausuramento contra aquele que violou, né, a sua norma, a sua lei, e a cada momento ele vai destruindo um a um ali dentro. Não é só o que suicida, porque o grande problema é do recidivo, o grande problema é do o preso, né, que está, o egresso do sistema prisional. Qual é a esperança, qual é a perspectiva? Né? Será que haveria possibilidade da comissão elaborar um projeto, alguma coisa assim, com auxílio, né, da sociedade como um todo, essas ONGs, religiões, será que, para ser o interlocutor, pensando justamente nesse egresso, e aí eu complemento até para que vocês respondam, a minha preocupação, sinceramente, e eu sou homem, a minha preocupação não é o homem, a minha preocupação é a mulher. É a mulher egressa, que ela sai de lá com a vida totalmente destruída, muitas das vezes ela perdeu até a família, né? Os filhos já, cada um foi para um lado de repente, e sem amparo nenhum. A gente sabe disso,
Nem para pegar o táxi, às vezes, o ônibus, né? Táxi é luxo. Nem para pegar o ônibus, às vezes, tem, né? E alguns motoristas de ônibus até dão carona, mas... E aí, será que não tem como preocupar e lançar algum projeto nesse sentido também? Da comissão, né? Ou que mesmo a comissão talvez já trabalha, ou deve conhecer também alguma ONG, alguém que atue nessa área, que mereça ser divulgado, por exemplo. Na verdade, foi algo que assim nunca foi tratado dentro da comissão. Né? Sendo bem sincero, nunca foi algo que nós trouxemos a debate na preocupação com esses presos, né? que venham ganhar liberdade, cumprir a pena ou ganhar liberdade provisória. Mas é algo que eu acho que de fato pode tentar, não como uma atuação, mas de repente como um interlocutor dentro de algum órgão da sociedade civil para que possa. Porque a grande dificuldade que a gente vê na advocacia criminal, às vezes, até dentro de um próprio processo, você consegue uma carta de emprego, né? Ninguém quer dar carta de emprego, ninguém quer se responsabilizar, né? Porque o sistema prisional ele é muito mal visto pela sociedade, que não entende o papel do sistema prisional, que acha que, de fato, o sistema prisional está ali só para punir, né? Então, o que isso dá de voto? Se um político falar que vai trabalhar nessa causa, você acha que alguém vai gerar esse reflexo? Porque eles acham que ali não tem que ter verba para aquilo dali. E tem um outro problema, que é a reincidência, né? Que aqui no Brasil é muito alto, que é o preso que sai e volta. E esse ciclo de sair e voltar, que muitas vezes gera superlotação, é um ciclo vicioso que se retroalimenta em relação a que ele sai sem perspectiva, volta a cometer o crime. Aí ele superlota o presídio, que não consegue cumprir a sua parte educativa, de ressocialização, porque está cheio. Aí Nem tem. Então, é um ciclo que impede que qualquer mudança aconteça praticamente, não? Sim, sim. E aí, assim, você vai voltar. Aí a gente volta na pergunta do Dr. Rodrigo, né? Essa ausência de atuação com acautelado, entendeu? De oportunidade para ele. E aí, muitas das vezes, ele não tem oportunidade, não tem uma estrutura familiar, social, para que possa possibilitar ele tentar um outro caminho. E aí o caminho da criminalidade volta a ser a única perspectiva que ele tem. E aí o problema de superlotação, a gente vai falar aqui horas e horas. Não, porque nesse prisma, muitas vezes ele entra por um crime leve, aí lá dentro ele pode ser até cooptado por uma facção criminosa. Isso, meu marco teórico, na época que eu formei, era um livro de 1930, Os Penitenciários. Ele já falava, não falava que era a faculdade do crime, ele falava que era a escola do crime. Exatamente. Mas o curso profissionalizante que ele tem dentro da penitenciária é esse. As próprias facções criminosas no Brasil hoje, a origem dela é... Só para passar a palavra para a doutora Thaís, mas para complementar isso, porque eu acho que é interessante, e que talvez a população não tenha essa noção, nós, de fato, somos um animal social, um animal político. Né? O homem é um animal político. E a gente vive em sociedade. Aquela história, né, que nós somos a somatória das 5 pessoas que nós mais convivemos, isso acontece porque você tem um neurônio, um conjunto de neurônios, chamamos de neurônios espelhos. Nós tendemos a copiar aquelas pessoas que nós gostamos. Quando é criança é muito mais ainda, né? Copia o herói. Mas quando você vive, a gente quer pertencer. E aí esse é o grande problema. O indivíduo que está dentro do sistema prisional, às vezes... Doutora, nem imaginar fazer direito. Na minha época, eu lembro de um rapaz que foi preso, foi para o Ceresp, e aí saiu. 4 horas depois ele voltou. Na época não era nem agente penitenciário, polícia penal ainda. Era o polícia civil que botava ele lá dentro. Que tomava conta do presídio. Eram 5 policiais civis que tomavam conta do presídio com 900 mil pessoas. E aí o que acontece? Eles foram perguntar para ele. Aí ele falou, não, porque eu saí daqui e eu assaltei a mulher e não sei o que lá e tal. Aí foram ver, ele tinha literalmente roubado galinha e apareceu no jornal. E aí os presos fizeram o que com ele? Bateram nele como forma de punição, porque todo mundo querendo sair e ele volta por aquilo, acha que esse indivíduo
E na época eu até entrevistei, né? Por isso que eu estou te contando. Para poder botar no meu TCC. Acho que esse indivíduo saiu lá melhor ou pior? Obviamente que ele começou... Não, se eu fizer alguma coisa que não seja mais grave, eu, quando entrar lá dentro, vou... E acaba que vira aquele ciclo, aquele loop. E a doutora ia falar alguma coisa sobre isso. Desculpa, eu até interrompi o doutor, mas o que acontece? São poucos olhares para dentro do sistema prisional. Poucos. Dentro desse âmbito social, nós temos os coletivos, que também são organizações que se reúnem para ajudar tanto os familiares como o Conselho da Comunidade, que é um órgão vinculado até à Lei de Execuções Penais, enfim, a próprio juízo da execução, e eles fazem um trabalho muito bom, né? Aqui em Juiz de Fora nós temos uma boa referência, que atua com os familiares também, e o PRESP, que eu até já participei, inclusive em nome da comissão, assim que eu entrei na comissão, há cerca de 4 anos atrás, assim que eu formei, e o PRESP ele auxilia no pós-encarceramento. Aí tem acompanhamento com a Defensoria Pública, nós até fizemos uma reunião com a doutora Maria Aparecida na época. Eles encaminham para o mercado de trabalho, lá tem oficinas de cursos, né, de cultura, enfim. São vários olhares dentro do sistema prisional que eu acho que podem trazer uma transformação maior dentro disso. Mas depois que já saiu. Depois que já saiu. São para egressos do sistema prisional. Mas aí o indivíduo já ficou 10 anos encarcerado. Depois Sim. que ele vai procurar alguma coisa, ele vai perder mais 6 meses. São vários estágios, né? O Conselho da Comunidade é dentro do encarceramento. Eles auxiliam os familiares. Uhum. Tem também assistente social dentro da penitenciária, que faz o trabalho deles também, mas não é de forma ampla, nós sabemos disso. Não tem como. Vocês veem, assim, a questão da iniciativa privada? Por exemplo, na exploração do trabalho remunerado, obviamente, ou que seja obrigado, numa contrapartida, a oferecer algum tipo de curso. Como é que vocês veem isso com bons olhos? Vocês conhecem alguma experiência que tem dado sucesso, que tenha sido Em Juiz de Fora, nós tínhamos isso. Dentro do próprio Ceresp tinha, salvo engano, 2, né? Uhum. 2 fábricas, né? Então, existia esse trabalho. Se não me engano, a Xuxa veio até, gravou, não lembro se foi na PGEC, teve uma situação. Ou na Oswaldo, ou no Ceresp, mas tinha empresas da cidade que faziam. Hoje, no anexo feminino, acho que tem uma padaria. Uma padaria. Conseguiram implementar lá, inclusive a OAB auxiliou também em fornecer. Remunerados? Tem roupa. Não. Lá o que eu sei, tem a padaria. Acho que está com máquina, com roupa também. Mas a roupa é do Estado. E aí existe ali, pelo menos algumas reclamações, é que elas trabalham só como forma, porque o preso ele trabalha e recebe, né? Só para abatimento de pena. Aqui. Só. O Estado não estaria pagando a elas. Mas também não tem nenhum tipo de curso preparatório, nada, é só o trabalho. Costureira. Nesse caso é costureira, né? Mas elas costuram a roupa para o próprio sistema. Uhum. Pelo menos é o que me informaram. Não sei se teria outra empresa. Tem um convênio com a Denlurb também, né? Que aí tinha antigo, o pecúlio, né? que aí o pecúlio que eles, né? O valor, o salário que eles recebem lá dentro, depois fica uma proporção em favor da vara de execuções. Eu já tive cliente, sim. Tem também a fábrica de roupas, de camisas dentro do masculino. E também a confecção e a padaria no feminino, que inclusive nós auxiliamos, a OAB custeou, e os membros, né, custeamos 3 ventiladores lá na época, que estava bem abafado. Salvo engano, há uns anos atrás, não sei se continuou, na época do Ceresp, existia um sistema de reciclagem de computador, celular, essas coisas, aqueles chips, retirando os materiais para aqueles materiais para reaproveitar. A comissão, como vocês bem já disseram, ela atua nessa parte humanitária, ajudando os acautelados, mas também tem a parte na defesa dos advogados, que também não tem um trabalho fácil lidando com o sistema prisional. Ou com qualquer órgão do governo, é sempre difícil. Eles não facilitam em nada nessa vida, né? Então, eu queria que vocês façam um pouco disso agora. Como é que é a atuação de vocês nesse sentido da defesa, que seria uma defesa de prerrogativas, vamos dizer assim, dos advogados? E é um trabalho também conjunto, né? Entre a comissão, a nossa comissão e a comissão das prerrogativas também. Então, nos últimos 3 anos, e foi justamente quando eu, salvo engano, acho que eu entrei em janeiro,
E logo em janeiro teve o problema do Ceresp, logo em seguida teve uma rebelião grande, né, na Ariosvaldo Campos Pires. Então a gente vem passando e aí veio a pandemia. Então foi Sim. tudo assim, um atrás do outro. E todos esses eventos só vieram a piorar, né? O trabalho do advogado junto ao sistema prisional. E aí de que forma que isso vem atrapalhando? Hoje a nossa grande reclamação são os atrasos, né, dos atendimentos. A gente tem Quantas horas do dia, né? Eu cheguei 9 horas e aí eu saí 1h da tarde para poder almoçar. E eu e o Dr. Winston, que inclusive, né, o Dr. Winston é idoso, Porque ele me né? falou recentemente que ficou lá o dia inteiro. Aí eu cheguei às 9, saímos 1h para almoçar, voltamos mais ou menos às 2 e fomos atender mais ou menos às 3h30. e assim, Com um advogado idoso. inimaginável, um absurdo. Né? Isso, A e gente muitas vezes até com agendamento, né? Foi agendado previamente. Sim, É, sempre não. é com agendamento. com agendamento. E aí também o agendamento É pior. É Sim. importante a gente falar, porque o agendamento foi uma ferramenta que a OAB de Juiz de Fora, há anos, trouxe isso para cá, através de um aplicativo, telefone, você faz isso de uma forma muito rápida, justamente para facilitar tanto o trabalho do servidor, Sim. porque ele consegue prever quantos atendimentos vai ter. Então, na troca de plantão, ele já retira os acautelados que serão atendidos, como o trabalho do advogado. Já chega, já está lá, não tem que aguardar, teoricamente. Né? E aí não é o que a gente vem vendo. Né? Inclusive, esse projeto do aplicativo do agendamento foi assumido, né, pela OAB Federal, pela administração pública. Então, levou e agora não é mais... Antes era aqui, Isso. OAB aqui e fazia por aqui. Né? E alguns presídios aqui na região. Hoje levou para o Estado que faz. Essa ferramenta da OAB Juiz de Fora, ela foi tão inovadora e tão importante que ela era emprestada para outras comarcas. Eles utilizavam o mesmo Sim. aplicativo, cadastravam, pediam autorização, cadastravam para utilizar para fazer em outras comarcas. Então, assim, foi um sucesso inicialmente, e aí agora veio o Estado, né? Recente, salvo engano, acho que tem 6 meses, através do Estado, e eles vêm fazendo esse agendamento. Mas o importante destacar é o seguinte, o agendamento ele não é obrigatório. Né? A gente vê algumas unidades prisionais exigindo o agendamento. Né? Isso, e não Até pode. prova do agendamento, já vi. Então, você não pode ter o seu atendimento negado pela falta do agendamento. O agendamento é uma ferramenta para auxiliar. E qual é a justificativa que vocês recebem em relação a esse agendamento não estar funcionando como deveria? Pode falar, Thaís. Então, nós ficamos por um bom tempo com ele suspenso, inclusive por causa dessa questão, né? Houve um contratempo, porque às vezes tinham os agendamentos e não eram cumpridos, então ele ficou suspenso por um período. E aí sempre o presidente ia conversar com a direção, tinham várias reuniões, né, sobre a questão. Isso é um tema, eu ia até comentar sobre a questão do agendamento, que isso é um tema também muito recorrente e que nós tínhamos, né, o intuito desse aplicativo seria facilitar, mas na prática é difícil porque a gente depara com questões do efetivo, às vezes eles falam que aquele horário não é o ideal, então o advogado também não tem como saber que aquele horário talvez não tenha um efetivo suficiente. Mas por um período nós ficamos com esses horários suspensos e aí estava tendo contato maior ainda da direção com a comissão da OAB e a gente tentando ver qual que seria melhor, sem ou com o agendamento. Nós fizemos como se fosse um experimento aqui em Juiz de Fora. Porque, na verdade, o que acontece? A justificativa aqui em Juiz de Fora do agendamento, primeiro, atrasou, falta de efetivo. E dentro dessas inúmeras reuniões que foram feitas quando esse problema foi agravando aqui na comarca, inclusive o presidente da OAB de Juiz de Fora teve também com a direção, né? A diretoria da OAB foi lá para ver se a gente conseguia sanar isso de alguma forma. E isso foi mostrado, e aí é a grande dificuldade que a gente tem até de repassar para os colegas advogados, é a falta de efetivo. O diretor, em uma oportunidade, falou assim, doutor, eu estou com 13, virou a tela do computador, eu tenho 13 policiais penais para tomar conta de 900.000 acautelados na penitenciária de Oswaldo. Como que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma movimentação de trabalho, escola, advogado, saúde, com essa mesma equipe.
e ainda tenho que cuidar para a cadeia não virar. Então, assim, a gente entende que nós temos o direito como advogado de ter o nosso atendimento, mas a gente também acabou que também tinha que entender o lado da direção, porque a direção também não tinha culpa, porque tinha essa falta de efetivo, e aí a falta de efetivo, o que é mais recorrente que eles trazem para a gente, ó, inúmeros atestados. Inclusive, só uma ressalva no meu último atendimento, que eu também não fiquei tantas horas como doutor, eu fiquei cerca de 4 horas, e eu fui saber da comissão, da direção, como que estava acontecendo, qual o motivo de tanto atraso. E até eles pediram para comunicar aos demais membros que no dia seguinte não era possível, porque o Ceresp havia reinaugurado há pouco tempo, então piorou ainda a questão do efetivo. Então, nosso papel, eu fui lá no grupo, nós temos um grupo, e já comuniquei para não agendar para o próximo dia, que não teria como realizar o atendimento. Então, isso acontece também, que às vezes nós conseguimos informações e repassamos aos colegas, né? Enfim, para tentar E nesses evitar esses agendamentos conflitos. tem muitos advogados que agendam e não vão? Acontece. Acredito. Aqui na comarca não existe nenhuma forma de, entre aspas, aí, penalização. Né? Mas nós temos outras comarcas, assim, acaba que eu tenho vários clientes em outros locais. Se você agendar, você não foi, eles anotam justamente para ver. Porque também causa um transtorno. Você tira o acautelado, coloca ele à disposição e você não atende. Não, que é um sistema muito complexo de fazer funcionar. Que tem todas essas questões de efetivo, do dia, do horário. E se o advogado não contribuir, não ajudar também, Sim. já é uma coisa difícil de você fazer funcionar, porque são muitas variáveis e numa situação de muito uma situação delicada e de perigo. Sim, já tivemos casos, desculpa, até disso daí, da direção chamar a comissão, chamar a OAB, de situações extremamente, assim, perigosas, porque havia colegas advogados que agendava, tirava preso, que não era cliente dele, para que presos pudessem se encontrar no local de atendimento. Né? E isso, assim, o intuito desse encontro podia ser diverso. Né? Poderia ser para alguma tratativa, poderia ser para agredir aquele preso. Então, assim, era algo que nós chamamos os colegas advogados e falamos, ó, vai dar problema. Porque a unidade, a direção, tinha feito uma lista com todos os profissionais que estavam com aquele hábito mesmo de ficar tirando o cliente, ia lá e não atendia. Entendeu? Então, era um problema também que criou-se com essa questão do agendamento também. Eu ia justamente complementar nesse sentido, porque não é que eles anotam simplesmente não, é justamente para o setor de inteligência funcionar, né? Para saber se esses agendamentos que não tem ali... São dissimulados. Não há problema. Mas a vida do advogado criminalista normalmente é sacrificante, né? E ainda tem um detalhe, você falando dessa dificuldade, aqui em Juiz de Fora, assim, é uma situação que eu até brinco, eu falo que dentro do complexo penitenciário de Juiz de Fora, que aí é o anexo feminino, a PGE aqui embaixo e a Ariosvaldo ao fundo. Eu falo que tem uma cabeça de burro ali que dá um problema quando chega no meio do caminho, porque a internet não chega na Ariosvaldo. Quantas vezes fazia, doutor, não chegou o e-mail. E assim, o e-mail era automático. Aí a gente ligava para o OAB, gente, teve problema? Não, o e-mail foi disparado, é automático. Aí não chegava na Ariosvaldo. Aí foi um dos motivos. Então, não está chegando? Então vamos cortar tudo. E vamos ver, não está funcionando para nada, a gente corta essa ferramenta. E aí, assim, eu falo, né? Os colegas advogados falam, poxa, mas a OAB não consegue trazer uma solução. Mas não depende da OAB, infelizmente. O que dependia da OAB de reunir, de cobrar, de fazer, inclusive reunião com o juiz de execução, para que alguma forma fosse dada para resolver esse problema dos atrasos. Mas isso não depende também do juiz, né? Porque a direção ia fazer o quê dentro desse contexto da falta de efetivo? Então, a gente ficava nessa celeuma toda. E aí, a gente chegou à época de propor, muito se discute hoje, é uma ferramenta importante e muito utilizada, atendimento virtual. Quantas vezes você consegue, poxa, em qualquer lugar do Brasil atender? Facilita muito. Juiz de Fora a gente não tem. Não tem. Aí você fala assim, mas, poxa, a OAB não fez nada para isso? Lógico que fez. Nós tivemos uma reunião com o presidente Alexandre, a comissão, com a direção.
Lá na Ariosvaldo, por exemplo, existe um canto lá que não tinha nada. A OAB falou assim, nós vamos fornecer um orçamento para construir um novo parlatório, salas novas, videoconferência, tudo com ônus da OAB. Eles iam fornecer só os presos, né, que ia auxiliar ali na obra. Não pode. Por que não pode? Porque é a área do Estado. Mas não pode, porque a internet não chega, não tem como. Difícil. Equipamento para chegar aqui, não consegue receber isso. Então, assim, não foi por falta de tentativa, né? Tanto é que foi feita uma reforma no parlatório agora recentemente, melhorou muito as condições do parlatório, muito. Thaís, estamos chegando ao final. Tudo que é bom acaba rápido. Antes de você dar suas declarações finais, passar suas redes sociais, queria que você deixasse uma mensagem, como é que você vê a perspectiva de melhor, o que você acha que deveria mudar, como você vê o futuro dessa relação entre advogados e sistema prisional? Eu acho que é um efeito cascata, né? Nós, como advogados, a gente está diretamente com o preso, assim como os agentes penitenciários e tudo que envolve ali. O que pode se fazer é nós continuarmos com projetos avançando no sentido da necessidade tanto dos presos quanto das presas, mas também dos trabalhadores, enfim, dos agentes penitenciários, que eles também são de suma importância dentro do sistema prisional, enfim, né, da sociedade como um todo. Então, como advogados, né, muito mais do que o processo que a gente tem já a nossa função como representante processual, eu acredito que continuar trilhando com novos projetos e também novas parcerias, novos olhares em prol do sistema prisional, isso é muito interessante e eu acho que traz resposta para a sociedade. Porque quando nós falamos que somos advogados criminalistas, já temos um preconceito da sociedade, isso já traz para a gente já uma responsabilidade maior. Quando você fala que é membro de uma comissão que está ali trazendo dignidade para uma pessoa que está encarcerada, isso também não é visto, né, como deveria pela sociedade. Então, o nosso papel é esse, é fazer, às vezes, ao contrário e tentar demonstrar outra forma, uma outra visão do sistema prisional, até por isso o nome Libertando Olhares, porque eles são indivíduos que podem ser ressocializados. Enfim, eu fico muito feliz também de participar da comissão, de ser ativa nesse sentido, não só como advogada, e no mais também de participar com os colegas. Enfim, a gente se agrega, né, de informações. Então, essa é a minha ideia, meu intuito como advogado criminalista. E quais são suas redes sociais? É @Thaís Silva. Só isso, com 2 Thaís Is. Silva. Você, Luiz? Eu acho que a Thaís resumiu bem o trabalho, né? Acho que o desenvolvimento da comissão, eu acho que passa por isso tudo. Está sempre buscando aperfeiçoar, né? Dentro do que a gente vem vivendo ao longo dos anos. Assim, hoje é o que eu falo, eu estou como presidente, mas fui membro, então são 5, 6 anos que eu estou auxiliando, ajudando de alguma forma. E é importante destacar, não só na nossa comissão, mas em todas as comissões, são todos advogados voluntários, né? A gente não recebe R$1 para estar ali. Nós contribuímos. Muitas das vezes a gente acaba contribuindo, tirando Várias do bolso vezes, para participar dos eventos, para comprar lanche, para fornecer isso tudo. Até o tempo que a gente dedica também. E isso que eu ia falar agora, e o tempo. Porque, assim, eu sou advogado criminalista e quem me conhece sabe o tanto que eu sou atuante. Então, assim, eu deixo de trabalhar muitas vezes para trabalhar nessa causa, porque é uma causa que a gente acredita, não só por conta dos acautelados que lá se encontram, mas por conta também de auxiliar a nossa classe que muito sofre para poder trabalhar, para fazer valer os direitos que estão ali. E aí destacar o trabalho também das prerrogativas de Juiz de Fora, que o Dr. Guilherme, o Dr. Giovanni, hoje o Sandro, né, que muito trabalham, assim, quantas vezes nesses períodos aí que nós sofremos aí com esses atrasos e vem sofrendo, você liga, a prerrogativa está lá, cobra, faz auto de constatação, encaminha ofício para a corregedoria, para ver se a gente consegue ter um pouco mais de dignidade para trabalhar também. Suas redes sociais? @Luiz, se não me engano, Luiz Eduardo ADV. Né? E agradecer pelo convite, muito bacana o bate-papo, né? Trazer esse tema que é tão sensível com extrema leveza. Vocês estão de parabéns. Mas com certeza ficaram muitos assuntos de fora. Sim. E ano que vem a gente traz vocês de novo.
Uma honra. Muito obrigada pelo Eu convite. agradeço. Bom, eu queria aqui, para finalizar, você não precisa nem elogiar novamente, mas eu queria aqui agradecer imensamente a sua participação, do Daniel também, óbvio, mas dizer a você, doutora, que com essa experiência que a gente vai adquirindo esses anos todos, e por ser um amante de direito penal, processo penal, eu acredito que, como advogado criminalista, o doutor Luiz Eduardo vai concordar comigo, de fato, o advogado ele é, muitas das vezes, criminalizado, confundem a imagem do advogado com a imagem do cliente. E isso é muito ruim, a gente acabou de ver aí uma onda, né, de advogados que estão morrendo, né, justamente por serem advogados criminalistas e tal, não entrando no mérito, mas as pessoas elas têm essa impressão que o advogado criminalista é o advogado que defende o bandido. O advogado criminalista, se você defende o bandido, você é bandido igual a ele. O advogado criminalista é aquele tipo de advogado que está ali porque concorda com o que foi feito de errado. Não. O advogado criminalista ele não defende o bandido. O advogado criminalista não defende aquilo que o bandido fez. O advogado criminalista, alguns dizem, né, que defende o direito. Eu tenho uma outra concepção. O advogado criminalista ele defende a própria sociedade, porque errar, todos nós podemos errar. Só que garantir que a lei ela seja aplicada de forma justa, que ela seja aplicada ao caso e que essa lei aplicada vai possibilitar que o indivíduo seja ressocializado ou socializado. Muitas das vezes o indivíduo está completamente aquém da própria meios sociais que a gente vive, que esse indivíduo seja reeducado, às vezes até educado, né? É o advogado criminalista que vai clamar por essas pessoas. O advogado é o que é chamado, né, para justamente sentar ao lado daquele desgraçado que, por questões de destino para quem acredita, ou por questões da vida que não lhe garantiram possibilidades, ou até mesmo por questões de caráter, ele descumpriu o que a sociedade não quer, a busca da normalidade. A norma é busca da normalidade. E o advogado criminalista está ali para sentar ao lado desse indivíduo e mostrar para a sociedade que qualquer um de você que eventualmente cometer algum crime, tenha certeza que você vai precisar de um advogado, e um advogado competente como vocês dois. Então, muito obrigado por terem vindo. Eu espero que voltem, que tragam mais assuntos, que as minhas sugestões, de repente, possam ser sugestões que levem para o debate público e levem para a sociedade, para justamente a proteção da mulher presa, a questão do reingresso, né, do preso, do egresso, não seja aplicado depois que ele saiu, que a gente, de repente, planeje algum projeto ali para que dê perspectivas melhores, né, para essas pessoas. E no mais, a vocês que assistiram esse episódio, peço que se inscrevam, compartilhem, comentem e que participem mesmo da comissão. E é um projeto sustentável e duradouro da própria OAB Juiz de Fora. No mais, vejo vocês e muito obrigado. Até.